E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos lá! Hoje a gente vai conversar sobre uma das perguntas que eu mais recebo, tanto nas redes sociais e inclusive dentro do meu consultório. Eu já falei várias e várias vezes, né? Tem muito vídeo de conteúdo, inclusive no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês, @drbruceotsuka. E qual é a ideia? A gente hoje tem três principais procedimentos, né? Os três principais carros-chefes na parte de estética facial. Mas por incrível que pareça, os pacientes chegam para mim ainda sem saber exatamente o que eles precisam e o que é cada procedimento. Então, pensando nisso, eu vou gravar esse vídeo para vocês. A gente vai ter uma conversinha aqui um pouco mais demorada sobre os três principais procedimentos que a gente faz no consultório, quais são os produtos utilizados, as variações, as indicações e se você está pensando em fazer, fica aqui comigo nesse vídeo até o final que eu vou contar tudo para vocês hoje. Vamos lá, pessoal. O nosso carro-chefe hoje no consultório, tanto de estética quanto da parte de dermatologia também, muitos colegas dermatologistas compartilham dessa mesma opinião, é a toxina botulínica. A toxina botulínica é hoje o procedimento, se brincar, o mais realizado. Para fazer a toxina botulínica é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma marca. Existem outras variações dessa marca, tá? E ela tem uma função relativamente... Isso aqui é uma marca. Existem outras variações. E ela tem uma função relativamente simples. Qual é a função da toxina botulínica hoje? Fazer uma paralisação dos músculos. Quando a gente tem expressão facial, a gente tem, ó, essas marcaçõezinhas aqui. Inclusive eu preciso fazer também um botox. E a gente infiltra, né? Joga ali a toxina botulínica nessas regiões onde a gente tem essas dobras de pele por conta da expressão facial. E aí o botox, ele faz uma paralisação dessa musculatura. É uma paralisação definitiva? Não, ela é temporária, normalmente dura entre 4 a 6 meses e vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é o quanto você utiliza de expressão facial. Normalmente atletas tendem a perder o resultado, o efeito do Botox mais rápido, porque eles usam muita musculatura, fazem muita força, fazem muita mímica. E claro, esse estímulo, né, mesmo com a substância ali bloqueando o impulso, né, a contração muscular, esse estímulo ele vai rompendo esse bloqueio, faz com que a pessoa tenha esse retorno da musculatura mais rápido. Mas em pacientes que não são tão atletas assim, a gente tem uma durabilidade de até 6 meses. Existem algumas variações de marca, a grande maioria são marcas confiáveis. Eu utilizo 3 marcas principais no consultório. Esse que eu mostrei para vocês, que é o Xeomin. Utilizo também o Nabot, que é da Renova. E utilizo o Dysport, que na minha opinião hoje é a melhor toxina botulínica. Tem um preço mais elevado, mas normalmente eu indico ela justamente por conta do efeito mais duradouro, né? A gente usa uma quantidade de substância menor, consegue manter esse resultado por um tempo muito bom. A grande maioria dos pacientes que utiliza o Dysport, eles não têm queixas. Efeitos colaterais. Na verdade, a gente tem muito pouco efeito colateral relatado pelo uso de toxina botulínica. O que pode acontecer são efeitos adversos da aplicação em sítios que a gente não tinha intenção de bloquear. E eventualmente esse paciente vai evoluir com algum tipo de paralisia de alguma região e o Botox correu ali para essa parte, mas não era uma parte que a gente queria fazer esse bloqueio. Pode acontecer assimetrias, né? Às vezes uma dose vai um pouco mais de um lado, um pouco menos do outro, dá uma certa diferença, mas isso pode ser resolvido, isso pode ser ressimetrizado no consultório, no reavaliação, no pós-procedimento. É o que a gente costuma chamar de retoque. Posso fazer o retoque do meu Botox? Sim, eu particularmente no meu consultório gosto de avaliar o paciente no pós-imediato. Eu sempre peço para me mandar um registro de vídeo, né? Fazendo ali as expressões, sorrindo, para eu avaliar como é que tá esse efeito. Se precisar, a gente faz um outro bloqueiozinho, uma ou outra unidade para ficar o mais simétrico possível. É possível alcançar a perfeição da simetria? Não, porque a gente normalmente utiliza mais um lado da face do que outro, mas conseguimos ter um resultado estético muito satisfatório. Esse paciente tem uma paralisia dessa musculatura, ele não vai ficar totalmente paralítico, ele vai ter uma certa mobilidade. Eu particularmente gosto de um resultado de Botox mais natural para preservar essa naturalidade, mas tem pacientes que gostam ali daquela cara congelada, aquela cara plastificada. Tá errado? Não, é uma questão de preferência. Precisamos aliar isso em consulta e avaliação. Por isso a avaliação é tão importante. Qual a idade ideal para fazer um Botox? Normalmente começando aí dos 25, se você tem muita predisposição. 30 anos, 35 anos é a faixa etária ideal. A gente já começa a perceber, ó, as linhas de expressão. E a pele da gente é como se fosse um papel. Se a gente dobrar muito, ele vai ficar amassado. Então,
O Botox serve para prevenir que você tenha a formação de linhas de expressão estáticas, que são aquelas linhas que ficam mesmo quando você não está contraindo. Eu ainda não tenho, mas pode acontecer. Tá, mas aí a gente entra num outro ponto. E se eu já tiver as linhas de expressões estáticas? O Botox vai resolver? Sim e não. Primeiro, eu vou fazer o Botox para dar uma amenizada nessa contração de musculatura, mas as linhas eu preciso preencher novamente. E aí eu tenho algumas estratégias para fazer esse preenchimento, que é justamente o nosso segundo procedimento mais realizado dentro do consultório, que é a aplicação de ácido hialurônico. É esse aqui, ó. Isso aqui é uma das marcas que eu uso bastante. Tenho bons resultados com a Renova. Tenho também a Galderma. Uso bastante também a Galderma, tenho bons resultados com a Galderma. O ácido hialurônico, na verdade, ele é uma substância que o nosso corpo tem, faz parte da nossa composição corporal e, com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento, nossa pele vai perdendo alguma quantidade de ácido hialurônico, vai perdendo uma qualidade dessa pele e vai perdendo substância, vai perdendo gordura, vai perdendo tecido subcutâneo, vai acontecer da gente ter aquele derretimento da face, perder a projeção malar, perder a projeção mandibular, isso tudo é um processo de envelhecimento. A região da têmpora é uma das regiões mais afetadas com isso. E a gente usa o ácido hialurônico para fazer esse preenchimento, para resgatar essa substância que a gente perde com o passar dos anos. Tem alguma coisa que eu posso fazer para não perder? Infelizmente o tempo, ele é inevitável. Então todo o processo de envelhecimento, por mais que eu seja uma pessoa prevenida, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Talvez eu vou precisar fazer ali um procedimento facial. O ácido hialurônico, ele tem muita função. Ele tem função de preenchimento, ele tem função de remodelar, ele tem função de hidratação da pele, os skin boosters que a gente chama. Eu posso fazer muitas modificações na face com ácido hialurônico e, na grande maioria das vezes, eu evito que o paciente seja submetido a um procedimento cirúrgico, uma cirurgia de face, por exemplo, ou um enxerto, alguma coisa mais invasiva, somente fazendo a injeção do ácido hialurônico. Principais sítios de injeção: região malar, nariz, é possível fazer a rinomodelação, lábios, né? As mulheres têm essa grande procura por aumentar ou melhorar o contorno dos lábios. Para os homens, projeção de mandíbula, projeção de queixo, o que a gente chama de harmonização facial, que eu costumo chamar de reestruturação facial. O ácido é permanente? Não. O ácido vai ser absorvido pelo seu corpo também e ele tem uma durabilidade aí de média de 1 ano. Isso varia muito também de organismo para organismo, varia muito da condição que ele é injetado dos sítios de injeção. Alguns pacientes perdem essa substância um pouco mais rápido e necessitam fazer ali retox no intervalo de tempo um pouco menor. Riscos: o ácido hialurônico, ele tem alguns riscos, não necessariamente relacionados à substância também. A substância, ela é biocompatível, existem pouquíssimas reações. O grande perigo do ácido hialurônico é a mão do profissional injetor. O profissional injetor tem que estar muito bem habituado com a anatomia, assim como no Botox também. Mas aqui a gente precisa ter alguns cuidados, porque eu não posso injetar ácido hialurônico em vasos e em sítios nobres, porque ele tem um potencial de preenchimento e de tamponamento e posso levar à isquemia de algumas estruturas da face se eu preencher no lugar inadequado. Por isso é preciso ter um treinamento muito bom, conhecimento de anatomia. Como que eu faço para evitar? Conhecendo a anatomia e utilizando cânulas. Posso fazer a injeção do ácido hialurônico com agulhas? Posso, não tem problema nenhum. Mas existem sítios que eu tenho um risco vascular maior e eu vou dar preferência para cânulas, para evitar que eu tenha acidentes vasculares, leve esse paciente aí a uma isquemia, uma necrose de algum tecido, alguma coisa. E não é o que a gente quer, principalmente na região da face, que é uma região tão nobre. A procura pelo ácido hialurônico também é bem grande. A gente tem aí bastante pacientes que fizeram conosco e normalmente o resultado é muito bom. Não tem tempo para você esperar o resultado. Normalmente você faz o procedimento, você já sai ali com aquela mudança, né, com aquela modificação facial. Os pacientes gostam bastante. Tem que ter alguns cuidados pós procedimentos, fazer compressas, né, tomar um pouco de anti-inflamatório se for o caso, um pouco de medicação para dor. A gente faz anestésico no procedimento, quando a gente vai utilizar cânulas principalmente. O paciente não pode pegar sol, evitar atividade física aí pelo menos um dia e evitar de estar mexendo nas áreas que foram preenchidas, né, tá coçando, tá passando a mão, tá apertando, pelo menos nas primeiras 48 horas. Nariz, quando eu faço nariz, o paciente tem que usar ali o micropore por pelo menos 7 dias, é o prazo que eu indico, entre 7 a 10 dias. E ele retorna no consultório para eu ficar acompanhando também esse micropore. Se for o caso, a gente troca esses curativos no consultório. Procedimento relativamente tranquilo, não necessita de muito suporte. O paciente faz a nível ambulatorial, assim como o Botox. Sessões aí, durabilidade,
né, entre 30 minutos, procedimentos mais rápidos, até 1 hora, 2 horas, depende muito de quanto de modificação corporal o paciente quer. É possível fazer em outros locais que não sejam a face? Sim, a gente faz corporal também, faz preenchimento glúteo com ácido hialurônico, muitos bons resultados, assim, substância muito boa de se trabalhar. Eu particularmente gosto bastante disso, de injeção de ácido hialurônico. E pessoal, para finalizar, nosso queridinho tem ganhado muito mídia, né, muito mercado ultimamente, são os bioestimuladores de colágeno. Nós temos 2 classes de bioestimuladores de colágeno. A gente tem uma nova versão que foi criada para face e a gente tem também a hidroxapatita de cálcio, que também tem um resultado ali, um efeito muito similar. Como que funciona? O ácido polilático ele gera uma reação inflamatória, promove uma migração celular ali para aquela região e estimula a produção de colágeno. É como se fosse um banco de colágeno que a gente aplica na nossa face e ele tem um efeito de melhora da qualidade da pele e principalmente um efeito que a gente chama de lifting. O que é o lifting? É justamente a tração dos tecidos. Como ele melhora essa qualidade dessa pele, então ele consegue tratar aquelas flacidez de peles que vão aparecendo com o passar do tempo. A gente injeta principalmente aqui nessa região malar, na região das têmporas, no contorno aqui da face, justamente para ele fazer isso, para ele tracionar os tecidos e reposicionar aqueles tecidos que vão caindo com o processo de envelhecimento. É uma das coisas que as pessoas fazem, tem um resultado muito bom. Normalmente esse resultado dura aí entre 2 anos. Existem outras marcas no mercado, tem o Sculptra, que é o mais famoso de todos, que é o mais utilizado também, que é produzido pela Galderma, e bons resultados. Faixa etária de pacientes que procuram, normalmente pacientes acima de 40 anos, 45 anos, mas nada impede que seja utilizado em pacientes um pouco mais jovens que têm ali uma flacidez de pele, principalmente pacientes que perderam muito peso, passaram por um processo de emagrecimento muito extenso. Eles são candidatos sim a fazer o bioestimulador para melhorar essa qualidade de tecido, melhorar essa produção de colágeno, preencher algumas substâncias. Ele também é utilizado com potencial de preenchedor, principalmente nas regiões que a gente perde muito, né? A região da têmpora era uma das principais com o processo de envelhecimento. Pouquíssimos efeitos colaterais também. Como ele é baseado numa inflamação local, é normal que o paciente sinta aí nos primeiros 2, 3 dias um pouco de edema na face, um pouco de vermelhidão. Note que ela fica um pouco mais sensível, um pouco mais dolorida, mas que normalmente com anti-inflamatório e compressa fria a gente consegue resolver isso aí. E o paciente depois de 2, 3 dias já percebe uma melhora quase completa desse quadro inflamatório. Pessoal, é um videozinho um pouco mais longo, mas assim, tentei abordar tudo que a gente tem para oferecer no nosso consultório para os nossos pacientes e serve como guia aí, serve como manual. Se você está procurando, se você está precisando fazer um procedimento, querendo melhorar a sua aparência da face, já segue esse vídeo, já curte esse vídeo, compartilha aí com os colegas para mostrar para todo mundo quais são os principais procedimentos que a gente faz e quais as indicações, benefícios. Você já vai chegar no consultório aí com uma noção muito boa, sabendo o que é indicado para você e vai também entender o que você não precisa. Eu particularmente não gosto de super indicar procedimentos. Eu acho que o que é menos é mais. Quanto mais você conservar ali a naturalidade, o aspecto natural, procedimento mais harmônico possível, para mim esse é o resultado ideal. Eu gosto muito que o meu paciente me fala depois assim: Bruce, eu cheguei no meu trabalho, as pessoas perguntaram se eu tinha feito alguma coisa, mas ninguém soube dizer o que era. Então assim, é um resultado que dá para notar, mas que não é exagerado. Então a paciente não tem aquela vergonha de falar que fez alguma coisa. E fica bem natural, fica bem harmônico. Esse é o padrão de beleza que a gente tem observado aí nos últimos anos, que vem ganhando popularidade. Nós passamos por muitos processos aí que a gente via as desarmonizações faciais, umas bizarrices, umas coisas meio estranhas, né? Pessoas que se modificavam muito, que se arrependiam inclusive depois. Mas hoje a gente vem bastante colegas trabalhando com esse perfil de naturalidade. Eu acredito que esse é o caminho. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Me ajude a difundir esse conhecimento. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos curtir. E deixe seu comentário aqui se tiver ficado alguma dúvida, que a gente vai conversando e vamos trazer mais conteúdos para vocês. Um abraço, valeu e até a próxima.